E, além do mais, mesmo eu, quando eu gravava as aulas antes, eu não costumo passar as aulas. Por quê, professora? Porque exatamente isso, para incentivar, para dar essa rotina a vocês, para vocês estarem sempre presentes, certo? Do mesmo jeito como se a gente tivesse de forma presencial. Então, se fosse de forma presencial, no dia que vocês perdessem a aula, vocês não teriam oportunidade de rever aquela aula, né? Então, a gente vai viver mais ou menos essa situação. A gente está apresentando online, mas, infelizmente, a gente não vai ter a oportunidade de ficar revendo essa aula sempre. Quem veio, quem assistiu, tudo bem. Quem não assistiu, aí você vai pegar com os outros colegas. Todo final de aula eu passo o material. O que é o material? São os slides que eu dou em sala de aula. Eu passo para vocês na forma do SIGA. E quando tem exercício também, eu passo para vocês os exercícios. A gente vai resolver muito exercício. E eu espero que vocês aproveitem bastante essa experiência junto comigo, certo? Eu só digo que é fundamental que vocês aproveitem, porque muito conteúdo que a gente vai ver aqui vão servir para outras disciplinas lá na frente e, sem sombra de dúvida, né, vai servir também para vocês lá fora quando vocês se formarem, se Deus quiser, tá certo? Exatamente, Edivaldo. As minhas aulas vão ser todas de forma online. A princípio, né, quando a gente estava para montar esse semestre, né, a gente não sabia como era que ia ficar o quadro, né, a situação da pandemia. E aí, de acordo com o decreto da universidade, aquelas turmas com mais de 15, eu acho, com mais de 20 alunos, teria que ser obrigatoriamente online. Então, de acordo com o levantamento que foi feito na coordenação, pela coordenação, a perspectiva de ter 20 alunos nessa disciplina era muito alta. Então, por isso que ela foi cadastrada como aula online, certo? Caso mude daqui para lá, mas eu creio que não tem como mudar, porque ela já está cadastrada como forma online. Vocês estão tendo aula presencial em alguma disciplina? Eu não. Então está todo mundo, a maioria tendo aula online, não é isso? E olha só, eu não estranho, porque eu gosto de ficar decorando o nome de, de vocês, então eu sei que são muitos, né? Mas aqui e acolá eu vou ficar chamando Pedro, Wellington, é Minelli mesmo? Minelli, Micaele, Professora. isso, para não deixar também vocês dormirem, né? Porque eu sei que ficar muito tempo aí no computador, às vezes dá sono e tal, então eu vou ficar lá sempre cutucando vocês, para vocês não me deixarem ficar aqui falando sozinha, ok? Então, podemos começar? Vamos dar ponto de partida na nossa disciplina. Alguém tem mais dúvida? Fora o que Pedro e Edivaldo falaram. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Durante a apresentação também não tem problema. Vocês podem levantar a mão de preferência, que aí a gente vai parando, tirando dúvida, certo? A aula de hoje vai ser mais assim uma forma de revisão de algum conteúdo, de algumas ferramentas que eu vou precisar muito que vocês tenham conhecimento, que vocês tenham segurança para dar continuidade à disciplina, certo? Então, vamos dar início aqui. Como eu falei para vocês, olha, é importante duas coisas que vocês já preparem para essa disciplina. Caderno, porque, como eu falei para vocês, é importante que tenha um cadernozinho para ficar anotando as observações,
né, que eu vou estar falando, e também calculadora. Vocês vão precisar muito de calculadora, porque a gente vai fazer muita conta, certo? Muito exercício, vai resolver muitas questões. Então, é importante que sempre nas nossas aulas vocês tenham cadernozinho e calculadora sempre prestes aí, porque a gente vai ficar fazendo junto, vai ficar trabalhando junto na disciplina. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje falando de um processo industrial, né? Processo industrial de uma forma geral. Então, a gente sabe que um processo industrial, né? Toda indústria, ela envolve o quê? Ela envolve um conjunto de etapas, um conjunto de sequências, né? Para a obtenção do produto final. Ou seja, toda a indústria química, ela apresenta um conjunto de processos químicos, que são essas etapas, que são essas sequências. Então, onde é o meu ponto inicial e o meu ponto final em um processo químico? Então, eu tenho o quê? O meu ponto inicial em um processo químico vai ser o quê? A minha matéria-prima, certo? A minha matéria-prima, independente do processo industrial, ela é o meu ponto inicial. Minha matéria-prima, gente, ela vai passar pelo conjunto de processos, ou seja, pelo processo industrial, até chegar no meu produto final, no meu ponto final. Repetindo, todo processo industrial é formado por um conjunto de processos, certo? Um conjunto de processos ou conjunto de etapas, de sequências, certo? Onde o ponto final, ou o ponto inicial é minha matéria-prima e o ponto final é meu produto. O que é que acontece? A minha matéria-prima, ela vai passar por esse processo produtivo, por essa sequência de etapas, né? Onde essa sequência de etapas vão agregar valores à minha matéria-prima até que ela seja transformada no meu produto final, certo? Então, a sequência ou as etapas e a combinação dessas etapas determinam a natureza e a qualidade do meu produto final. Aí vamos lá. Professora, você falou que a matéria-prima, ela passa por um processo, né? Esse processo é constituído de quê? De etapas ou sequências, onde vão agregar valor à minha matéria-prima e eu vou obter o produto final. Beleza, isso mesmo. Só que essas etapas que vão conter aqui no meu processo produtivo são constituídas de quê? De transformação química, transformação física e transformação biológica. Dentro do meu processo produtivo, vão existir várias etapas e essas etapas constituem transformação química, transformação física e transformação biológica. Aí vamos ver que o Elton chega para mim e diz, professora, como é que eu vou saber a diferença? Transformação química, transformação física, transformação biológica. Alguém saberia dizer qual a diferença? Sim ou não? Aí eu vou e digo para o Wellington, as transformações químicas são aquelas etapas onde ocorre a transformação do meu material ou da minha matéria-prima na presença de reação química. Ocorre a
transformação da minha matéria-prima, do meu material, através de reações químicas. Ou seja, eu transformo alguma coisa em outra coisa totalmente diferente. Exemplo, professora, que eu gosto de exemplo. Então, vamos lá, vamos dar exemplo. Por exemplo, dentro da indústria sucrocoleira, quando a gente vai produzir combustão, né? Quando a gente vai fazer a combustão, o que é que vai ter? A gente vai ter o quê? O bagaço, né? Entrando na caldeira, e aí o bagaço ele vai se transformar em quê? Em cinza, em energia. Então, quando ele sai da caldeira, ele sai o quê? Ele não sai bagaço. Ele foi transformado em alguma coisa. Por quê? Porque houve a combustão. O que é combustão? É uma reação. É uma reação química que transformou alguma coisa em outra coisa totalmente diferente. Enferrujamento. Quando você está no seu dia a dia, você encontra um portão enferrujado, alguma coisa. Ali aconteceu o quê? Uma corrosão. Ou seja, uma reação química. Certo? Então, isso aí é um exemplo de transformação química que ocorre na presença de reação química. Ok, gente? Entendido? Sim ou não? Sim, professora. Ótimo. Então, vamos lá. Que bom. Valeu, Davidson. Micaela, eu acho que Micaela e Edivaldo que responderam. Obrigado. Agora vamos para a transformação física. O que é a transformação física? Micaela vai e pergunta para mim, professora, o que é a transformação física? A transformação física são aquelas etapas onde há apenas a transformação de fase. Só altera o estado físico, ou tamanho, ou concentração. Então, quando não há reação química, a gente vai ter o quê? Uma transformação física. Professora, como é isso? Transformação física, quando ocorre mudança de fase. O que é isso? Por exemplo, vocês têm a água, né? Tem um copo de água. Aqui dentro a gente vai ter o quê? Água. H2O. Coloque esse copo de água numa geladeira ou no freezer. Ela vai transformar em quê? Essa água vai ser transformada em quê? Em gelo. Não é isso? Então, o gelo deixou de ser água? Hein, gente? Não, o gelo não deixou de ser água. Houve apenas o quê? Uma transformação de fase. Ela estava em estado sólido e passou para o estado ela estava em estado líquido e passou para o estado sólido. Então, houve o quê? Uma transformação física, mudança de fase. O meu conteúdo, a minha matéria, ela continua sendo a mesma, ao contrário da transformação química. Aí vamos para a transformação biológica. Aí a Aline chega e diz, e transformação biológica, professor? A transformação biológica é quando ocorre a transformação através da ação de micro-organismos. Então, quando tiver presença de micro-organismos, a gente vai ver que essa etapa vai ocorrer devido à transformação biológica. Aí eu já vou adiantar para vocês. A indústria sucrocoleira, ela apresenta esses três tipos de transformações? Sim. A indústria sucrocoleira é uma indústria que apresenta um processo bem amplo. Acho que vocês, não sei se vocês já tiveram conhecimento, mas é uma das indústrias que apresenta um maior número de operações, de processos, né, de etapas, de sequências. Então, dentro das etapas, dentro dessas sequências, vão ocorrer o quê? Transformação química, transformação física e transformação biológica. Tudo isso para obtenção do meu produto final. A minha matéria-prima vai ser quem? A cana-de-açúcar. Então, para eu obter o meu produto final,
seja ele açúcar, seja ele etanol, seja ele energia, né? Porque a energia também é um produto proveniente da indústria sucroalcooleira, vai passar por algumas etapas, e essas etapas podem acontecer transformação química, transformação física ou transformação biológica. Seguimos. Aqui, gente, nós vamos ter, nessa imagem, o processo produtivo de uma indústria sucroalcooleira. Onde temos, quando eu falei para vocês, dentro de um processo produtivo, qual é meu ponto inicial? O ponto inicial dentro do processo produtivo é o quê? Quem lembra? Matéria-prima. Muito bem. Edivaldo. Qual vai ser a matéria-prima desse processo produtivo? A gente tem aqui, ó, a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é o ponto inicial desse processo produtivo. Está dando entrada aqui na minha indústria. Então, a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, ela vai passar, olha só, por essa quantidade de etapas até a obtenção dos produtos finais, que a gente vai ter aqui, ó, açúcar, vai ter aqui álcool, vai ter aqui energia, certo? Então, cada uma dessas etapas por onde a matéria-prima vai passar, essas etapas vão agregando valor à minha matéria-prima e cada uma dessas etapas ela vai seguir uma sequência, a minha matéria-prima ela vai seguir a sequência e dentro desse sistema vão existir o quê? Transformações químicas, transformações físicas e transformações biológicas, certo? Ok até aqui? Vamos em frente. Agora, a gente vai definir o que são as operações unitárias. Alguém já ouviu falar sobre as operações unitárias? Alguém sabe definir? Já escutou falar? Porque às vezes tem gente que já vem. Não, professora. Oi? A definição eu nunca ouvi. Eu só ouvi que era muito difícil o povo falando, mas a definição não. Aham. Pronto, Micaela já escutou aí dizendo que era muito difícil. Lembre-se que ela não é difícil, ela é trabalhosa. Certo? Vamos lá. Micaela, então as operações unitárias nada mais é, quando vocês ouvirem operações unitárias, cuidado para vocês não fazerem como um aluno meu assim, eu perguntei, vocês já ouviram falar em operações unitárias? Aí eles disseram, tem alguma coisa a ver com cirurgia, com operação, então não tem nada a ver, certo? Então as operações unitárias nada mais é do que aquelas etapas individuais que visam a transformação física da matéria da matéria ou da energia presente em um processo produtivo. Então, vamos lá recapitular. A gente viu que um processo, né, industrial, ele tem transformação química, ele pode ter, né, transformação química, transformação física e transformação biológica. As transformações químicas, nós vimos que são aquelas que ocorrem na presença de reação química. A transformação física, não há reação química. E a transformação biológica é aquela na presença de quê? De micro-organismos. E aí a gente sabe que, durante o processo produtivo, vão existir várias etapas, várias sequências, vários tipos de processo, certo? O que quero dizer é que as operações unitárias só são aquelas etapas onde ocorre a transformação física. Então, operações unitárias são aquelas etapas, certo? São aqueles processos que acontecem dentro da minha indústria, mas que acontecem de forma onde há transformação física. Onde se tiver transformação química e se tiver transformação biológica, não é um tipo de operação unitária.
Operação unitária só é aquela que existe a transformação física. Deu para entender agora o que são as operações unitárias? Sim ou não? Ótimo. Ótimo, Pedro. Davidson. O Elton disse que sim. Leonardo. Sim. Ótimo. Pronto. Então, a partir de hoje, obrigado, Silveira. A partir de hoje, vocês já sabem. Na primeira aula de operações unitárias, a gente já sabe definir quais são as operações unitárias. As operações unitárias são aquelas etapas, né? São aquelas sequências, aqueles processos onde ocorre apenas a transformação física, certo? São sequências de operações físicas necessárias para viabilizar o meu processo. Qual é o meu processo? É a obtenção do meu produto final, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos ter aqui um fluxograma de a produção de açúcar mascavo e rapadura. Por esse fluxograma aí, eu queria que vocês tentassem identificar algum tipo de operação unitária. A gente vai ter aqui, ó, a matéria-prima, que é o ponto inicial do meu processo químico, né, do nosso processo industrial. Essa matéria-prima, ela vai para a etapa de preparo, a etapa de moagem, concentração do caldo. Aqui a gente vai ter a secagem, né? Vai ter a obtenção da rapadura. Da concentração do caldo, a gente vai obter o mel. E para obter o açúcar, a gente vai, além disso, precisar passar por um processo de cristalização. O bagaço resultante aqui da moagem, ele vai servir como fonte de energia e produção de papel. Aí eu pergunto, quem se arrisca aí de dizer, existe algum tipo de operação unitária aí nesse fluxograma? Sim ou não? Professora, seria a lavagem e o desfibramento? Pronto. Micaela falou que... Foi eu não, professora, que falei não. Quem foi que falou? Não sei. Savana, é porque tem tanta gente aqui. Savana disse que era o preparo, não é isso? O bagaço também, como fonte de energia, agora é Micaele, professora. Pedro falou que quais seriam, Pedro? As operações unitárias. Lembra que eu estou falando das operações unitárias. O que são as operações unitárias? São as transformações físicas, né? Então, Savana falou o preparo e a moagem. Correto. Professora, Oi. também entra aí no caso a cristalização. Isso. Cristalização. E o mel. O mel é o meu produto, né? O mel é o produto obtido. Edivaldo quer falar. Foi Edivaldo que levantou a mão? Isso. Isso. Exatamente. Então, a gente tem aqui, ó, vocês falaram, ó, preparação, moagem, cristalização. Aí Pedro, não sei se foi Pedro, falou em energia. Foi Pedro? Repeta aí, Pedro. Se você puder abrir o microfone, porque às vezes eu não tenho o acesso aqui ao... O Pedro está falando que o bagaço que transforma em papel em energia. Não é isso? Aí vamos lá. O preparo, que a Savana falou, a moagem, correto. Isso aqui que também o Edvaldo falou. Essas aqui são realmente operações unitárias. Cristalização também, que o Elton falou, eu acho, e Micaela, também são operações unitárias, certo? Então, são operações por quê? Porque há apenas transformação
física, né? Não está tendo reação química. Aí, por uma parte, Pedro, quando você fala aqui do bagaço, quando o bagaço vai ser transformado, veja só, o bagaço está sendo transformado em energia e em papel. Então, não houve uma mudança de fase. Houve o quê? Uma mudança de produto. Você concorda? Através de quê? De reações químicas. Deu para entender, Pedro? Então, para ele ser transformado em fonte de energia, a gente vai ter o quê? Combustão. E a combustão, ela só acontece por conta da reação química. Então, esse caso aqui, ó, ela é o quê? Uma transformação química. Deu para entender, Pedro, agora? Ótimo. Então, vocês verificam que no processo de um engenho, né, de produção de açúcar, mascavo, rapadura, a gente vai ter operações unitárias, que são as transformações físicas, e vamos ter também vai ter também tipos de transformação química, por conta da produção de energia através do bagaço e a produção de papel. Até aqui tudo ok, né, gente? Vamos prosseguir. Aqui nós temos o processo produtivo de açúcar e etanol. Também é um processo rico em operações, certo? Rico em operações, eu não estou falando de operações unitárias. É um processo rico de operações, é um processo rico de etapas, de sequências. Aí, mais uma vez, a gente vai ter o nosso ponto de partida, a cana, né? A gente vai ter aqui, ó, a cana, ela é colhida, né? Passa pelo transporte, lavagem, daqui ela tem a extração do caldo, e aí segue cada uma dessas etapas aqui. Eu quero que vocês identifiquem pelo menos três tipos de operações unitárias dentro desse sistema aí. Pedro, você consegue identificar? Para ver se você realmente captou a diferença da transformação física e transformação química. Pronto. Quem ajuda Pedro? Quem pode ajudar Pedro? Ele está analisando aí. Na lavagem, moagem ou difusão, professor? Seria um. Lavagem, moagem, qual outro que eu não entendi? Ou difusão, né? Que é aquele tópico aqui Certo. do meio. Moagem ou difusão. Então, o Elton já deu uma dica aí para Pedro, disse que essa parte aqui, ó, lavagem e moagem ou difusão é um tipo de operação unitária. Bora mais, tem mais operação unitária aí. Quem dá mais? Secagem. Savana falou em secagem. Deixa eu ver onde é que está a secagem. Aqui, ó. Secagem também, muito bem, Savana. Eu acho que foi Edivaldo falou. Cristalização, outra operação unitária. Deixa eu ver quem foi que escreveu. Davidson falou também em cristalização. Tem mais. Vamos dizer mais uma. Destilação. Muito bem, João Pedro. E Pedro, exatamente. Destilação também é um tipo de operação unitária. Muito bem. Agora, eu quero que vocês olhem. Tem algum tipo de transformação? A adição de levedura, professora. Eita. É o que transformação? Que tipo é essa, irmão? Transformação biológica. Você tirou a pergunta da minha boca, que eu ia dizer, tem algum tipo de transformação biológica? Aí João já cortou logo. Já foi logo dizendo que tem aí a adição de leveduras, certo? Esse aqui, no caso,
no processo de fermentação. Isso aqui para o processo de produção de etanol, certo? Então, aqui, ó, transformação biológica. E transformação química? Vocês estão enxergando alguma transformação química? Não, decantação. Cadê decantação? Tem a caldeira também. Decantação é uma transformação. Leonardo falou. Sulfitação e calagem. Sulfitação. Em cima de decantação, professora. Não, decantação é uma operação. Quer dizer, antes dele. Sulfitação está antes dele. Sulfitação. Isso. Sulfitação é um tipo de tratamento que a gente vai fazer no meu caldo. Mas ele não deixa de ser. Ele não vai ocorrer transformação química, mas ele não transforma o caldo em uma outra substância. Certo? A gente vai ver, inclusive, esse tratamento químico. Tem aí uma transformação química aí. Vamos lá. O cozimento, professora? Não. Caldeira. Aqui, então. Fuligem. Tá vendo? Ó, o bagaço transformado em fuligem. Certo? O que é que quer dizer? Que vai haver aqui, ó, uma combustão. Então, aqui a gente vai ter, aqui caldeira, a caldeira aqui, ó, energia elétrica. Estou transformando o bagaço em outro tipo de produto. Então, aqui está tendo transformação química. Então, como vocês veem, ó, dentro do processo produtivo de açúcar e etanol, a gente vai ter transformação física, transformação química e transformação biológica. Estou feliz com vocês, hein? Estou vendo vocês participando. Continue assim. Aí vamos lá, professora, por que a gente estudar operações unitárias? Né? Por que a gente vai estudar operações unitárias? Simplesmente porque vocês vão se formar. Deixa eu tentar apagar aqui isso que eu escrevi. Simplesmente porque vocês, quando terminar o curso, vocês vão ser o quê? Tecnólogo. Técnico em açúcar e álcool. Quem sabe aí o que é que o tecnólogo faz? Vai trabalhar exatamente dentro de uma indústria sucro-alcooleira. Né? Vocês vão trabalhar, vão ter que acompanhar todo esse processo de produção, tanto de açúcar como de álcool. Mas o tecnólogo em açúcar e álcool, ele, olha quais são as funções. A função é de supervisionar, acompanhar e controlar todas as etapas de produção e processamento dos produtos sucroalcooleiros. Açúcar, álcool, cachaça, rapadura, melado, açúcar mascavo, e aí vai. Então, como vocês estão vendo, ó, supervisionar, acompanhar e controlar todas as etapas de produção. Então, se vocês vão supervisionar, se vocês vão controlar todas e acompanhar todas as etapas de produção, então vocês têm que ter conhecimento daquelas etapas onde ocorrem as transformações físicas, que são quem? As operações unitárias. Por isso que é importantíssimo vocês terem conhecimento, saberem estudar as operações unitárias. Porque certamente as operações unitárias elas formam os pilares de todas as indústrias. Certo? Então, esse é o objetivo de vocês estudarem a disciplina operações unitárias, porque vocês vão ver as operações unitárias, querendo ou não, dentro de um processo produtivo de qualquer indústria por onde vocês
passado, certo? Então, agora a gente já viu que a disciplina ela é importante. E por que ela é importante? A gente fez aquela introdução falando das operações unitárias, né? Definiu as operações, deu alguns exemplos, vocês mesmos conseguiram identificar vários tipos de operações dentro da própria indústria sucrocoleira. Então, aqui eu coloquei o plano de ensino da disciplina. Vou apresentar para vocês agora o plano de ensino da disciplina. A gente vai ter aqui uma disciplina de 4 créditos. Aqui a gente não vai fazer os 2 créditos práticos, né? Porque a gente está vivendo esse período, essa exceção, né? Esse período remoto. E o objetivo é estudar as operações unitárias envolvidas na produção de açúcar e destilação de álcool. Professora, a gente vai ver, como eu falei para vocês, a indústria sucrocoleira ela é um processo bastante complexo, bastante amplo, formado por várias etapas. A gente já viu que tem vários tipos de etapas. A gente vai estudar todas as operações unitárias agora? Não. Agora não. A gente vai começar a estudar as operações unitárias, por isso que vocês têm 2 operações unitárias no curso. Na verdade, eu acho que deveriam ter 3, para vocês terem mais tempo de estudar com mais detalhe cada um, porque cada um tem suas particularidades, tem os detalhes que tem que ser estudado. Então, vocês vão pegar as operações unitárias iniciais, ou seja, a gente vai estudar nessa disciplina, na disciplina 1, né, operações unitárias 1, a gente vai ver algumas operações, e na 2, vocês terminam de estudar as operações restantes dentro da indústria sucrocoleira. Então, por isso que existem 2 operações unitárias. Então, quais são as operações que a gente vai estudar, né? A gente vai classificar e identificar as operações unitárias, a gente vai ver um pouco de conversão de unidades, isso aqui é importantíssimo, não só no estudo das operações unitárias, mas com relação aos estudos daqui para frente, das disciplinas que vocês vão pegar, balanço de massa e balanço de energia, aí vem aqui, ó, moagem, que vocês já disseram que é um tipo de operação unitária, tratamento do caldo, peneiramento, decantação, filtração e centrifugação. Então, essas são algumas operações unitárias que nós vamos ver durante essa disciplina. Aqui está o conteúdo, né, programado de cada aula que a gente vai ver. Isso aqui tem tudo no ciclo, certo? Metodologia de ensino. Então, as nossas aulas, elas vão ser síncronas, certo? Sistema de avaliação. Nós vamos ter provas, exercícios e seminários. E aqui eu coloquei uma ampla bibliografia. Essa bibliografia, caso vocês queiram fazer alguma consulta. Mas, como eu falei para vocês, se vocês prestarem atenção, se vocês resolverem os exercícios, se vocês tirarem as dúvidas, tudo que a gente for vendo aqui já vai ser suficiente para você ter esse conhecimento das operações nessa disciplina, Operações Unitárias 1. Certo? Então, esse é o nosso plano de estudo, nosso plano de aula dessa disciplina. Aí, vamos lá. A gente já viu que as operações unitárias, elas são aquelas etapas, né? São aqueles processos, são aquelas sequências onde ocorre a transformação química. É isso, Savana? Sim ou não? Não, professora. Não, muito bem. Então, eu não peguei Savana. São aquelas operações, né? São aquelas etapas onde ocorre a transformação física. Então, existem 2 critérios de classificação das operações unitárias. Primeiro critério, com relação à finalidade da operação. E segundo critério, com relação à operação, ao tipo de operação.
Quando eu falo, gente, de finalidade, eu quero dizer o quê? Que eu vou classificar a minha operação unitária com relação à minha finalidade. O que é isso? Com relação ao meu objetivo. Qual a intenção, qual a finalidade que eu vou executar aquela etapa dentro do meu processo químico, ou dentro do meu processo produtivo. Então, quando eu classifico as operações unitárias com relação à finalidade, eu estou induzindo e querendo expressar o objetivo, a finalidade, a intenção de utilizar aquela etapa dentro do meu processo. E com relação à operação, quando eu classifico a operação unitária com relação ao tipo de operação, eu estou me referindo como ela vai ser realizada, como o processo vai acontecer. Se esse processo, ou se essa operação unitária, ela vai acontecer com transporte de fluido, com transporte de massa ou com transporte de energia. Então, vocês já vão saber que as operações unitárias, elas têm dois critérios de classificação. Uma com relação à finalidade e o outro com relação ao tipo de operação. Vamos supor, eu vou ter uma operação unitária que o nome é bombeamento. Você sabe que dentro de um processo químico existe um bombeamento de fluxo, bombeamento de fluido. Então, eu posso classificar esse tipo de operação como? Se eu for usar o critério de finalidade. Para que serve? Qual o objetivo de eu usar a operação bombeamento? Alguém sabe? Exatamente. Então, o bombeamento, ele tem a finalidade de fazer o quê? O transporte de um fluxo de um ponto para outro. E como é que ele é realizado? Qual o tipo de operação? Exatamente através do transporte do fluido, certo? Através de uma operação mecânica que é o transporte do fluido. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que toda operação unitária, preste atenção, toda operação unitária, ela é classificada de acordo com esses dois critérios. Ela é classificada quanto à finalidade e ela é classificada quanto o tipo de operação, certo? Como ela vai ser realizada, a forma que ela vai ser realizada. Então, quando eu falo em critérios, com relação a critérios de finalidade, dentro do meu processo, a gente viu que as operações elas são classificadas de acordo com a finalidade e de acordo com o tipo de operação. Não é isso? Então, quando eu falo no critério de finalidade, existem esses subgrupos. Existem esses grupos de acordo com a finalidade, ou seja, de acordo com o objetivo da minha operação. Então, eu vou ter uma operação preliminar, eu vou ter operações do tipo preliminares, eu vou ter operações do tipo conservação, eu vou ter operações do tipo transformação e eu vou ter operações do tipo separação. Qual a finalidade de preliminar? A finalidade das operações preliminares são aquelas que normalmente são utilizadas para antes de qualquer outra operação. Preliminares, já está dizendo, são aquelas operações iniciais que têm a função de preparar a minha matéria-prima. Então, toda matéria-prima ela deve passar por um processo de limpeza, certo? Para um propósito de remover contaminantes, areia, certo? Então, essas operações de limpeza, classificação,
descascamento, por exemplo, são tipos de operações preliminares, que são aquelas operações que vêm antes de qualquer outra, que tem a função de preparar a minha matéria-prima. Outra finalidade das operações de conservação. Então, a gente vai ter também aquelas operações de conservação. Aí a gente vai ter esterilização, congelamento, resfriamento, certo? Outra finalidade da operação unitária, transformação. Então, a operação unitária, que tem como finalidade de transformar, a gente tem como exemplo moagem, mistura, porque a gente está transformando, como, não me lembro se foi Edivaldo ou se foi ela, a gente está transformando ali, por exemplo, na moagem, o bagaço, que é sólido, né? O caldo que está lá contendo o bagaço, sólido, para um produto líquido. Então, a gente vai ter essa separação de sólido e líquido, né? Está tendo essa transformação. A mistura, a gente está misturando. Vamos supor que a gente está fazendo um suco de laranja. Então, vamos supor que deixa eu ver aqui, a Lucimere está fazendo um suco de laranja. Então, ela está lá botando a laranja, bota açúcar, né? Mistura lá a laranja com o açúcar, vai dar o suco, né? Então, aí é uma tipo de operação unitária de transformação. E a gente vai ter também um tipo de operação unitária que é de separação, que tem a finalidade de separar. Aí a gente vai ter aqui, ó, filtração, centrifugação e decantação. São tipos de operações unitárias que têm como finalidade a separação. A moagem é uma operação unitária que tem como finalidade transformação. A esterilização é um tipo de operação unitária que tem como finalidade conservação. A limpeza do meu bagaço lá, que eu vou estar lá tirando terra, tirando pedra, é um tipo de operação unitária, é uma etapa dentro da indústria sucrocoleira que tem como objetivo, que tem como finalidade uma etapa preliminar. Certo? Deu para entender, gente? Sim ou não? Ó, se eu estiver falando rápido, vocês, professor, vai devagar aí, certo? Ótimo, Davidson, obrigado. Ótimo. Então, vamos devagarzinho, vamos dando mais outro passo. Então, a gente já sabe que as operações unitárias, elas podem ser classificadas quanto à finalidade e quanto à operação. Quanto à finalidade, nós vamos ter os grupos preliminares, conservação, transformação e separação. Esses são os principais subgrupos dentro do critério de finalidade. Agora vamos partir para o critério de operação. Quando eu falo tipo de operação envolvido, eu estou falando o quê? Como eu falei para vocês, o que está acontecendo, né? Qual processo está acontecendo, que tipo de operação está acontecendo. Então, eu estou falando em transporte, seja ele transporte de fluxo ou de fluido, que aí eu vou chamar de operação mecânica, transporte mecânico. Então, quando ocorre, lembre-se isso aqui, transporte, fica a dica aí, viu, gente? Hashtag fica a dica, já saiu a primeira hashtag aí. Transporte de fluxo. Então, quando tiver transporte de fluxo, a gente vai ter qual tipo de operação? Operação mecânica. E aí, quais são os exemplos de operações unitárias que se encaixam nesse tipo de operação? Bombeamento, centrifugação, filtração, certo? Centrifugação, a gente viu no slide passado, que a centrifugação é um tipo de operação de separação. Não foi isso? Tudo bem, ela é um tipo de operação de separação quando a gente está falando no critério finalidade.
Mas quando a gente está estudando o critério tipo de operação, ela se encaixa em transporte de fluxo. Ela é uma operação mecânica. Então, se eu colocasse na prova, classifique, aí hashtag fica a dica aí. Se eu dissesse, classifique a operação centrifugação de acordo com os critérios de classificação das operações unitárias. Aí vocês iriam dizer que a centrifugação, de acordo com o critério de finalidade, né, ela é uma operação de separação, certo? Porque eu estou no critério de finalidade, então, o objetivo de se utilizar a centrifugação, né, a finalidade de se utilizar a centrifugação é a separação, seja do sólido ou do líquido, né? Isso é com relação ao critério de finalidade. E com relação ao critério de tipo de operação envolvida, ela é uma operação mecânica, ou seja, ocorre a transferência de fluxo, certo? Então, todas as operações, elas são classificadas de acordo com esses dois critérios. Critério de finalidade e o critério do tipo de operação. A gente viu os subitens dentro do critério finalidade, agora a gente vai ver os subitens dentro do critério tipo de operação envolvida. Então, quais são os grupos dentro do tipo de operação envolvida? A gente vai ver as operações do tipo mecânica, que são aquelas onde ocorre transformação de fluxo. A gente vai ter as transformações do tipo transferência de calor, que são aquelas que envolvem transferência de energia, certo? Então, quando ocorre transporte ou transferência de fluxo, é mecânica. Quando ocorre transferência ou transporte de energia, é transferência de calor. Exemplo, evaporação, cristalização. São tipos de operações que envolvem transferência de calor ou energia. E a gente vai ter outro item que é transformação de massa, que envolve o quê? O transporte ou transferência de massa. Transporte ou transferência de massa de quê? De um estado para outro, de uma fase para outra. Como, professor? Por exemplo, a destilação. A destilação, ela vai ocorrer devido à transferência de massa. Por quê? Porque na destilação, a gente vai ter um contato da fase, contato de uma fase vapor com uma líquida, né? Vai haver o quê? O transporte da fase líquida para a fase vapor. Então, por isso que vai ter essa destilação. Vai ter o quê? Transferência de massa. Transporte da fase líquida para a fase vapor. Ou vice-versa. Aí Edivaldo está ali coçando a cabeça e diz, professora, eu concordo com a senhora que a destilação está ocorrendo a transferência de massa, porque realmente, com a presença de calor, né, o líquido, né, ele vai ser convertido em vapor. Então, vai ter uma transferência de massa. Beleza. Mas não vai ter também transferência de energia? Não vai ter também o transporte de energia? Porque ele só faz essa mudança de fase se houver energia, se houver aumento de temperatura. E aí, professor? Aí, o que é que vocês responderiam? Essa pergunta de Edivaldo. Está tendo transporte de massa, né? Porque a gente já sabe porque está acontecendo o transporte de massa, que é a transferência da fase líquida para a fase vapor. Beleza, deu para entender. Mas aí está tendo a presença de calor, de energia, porque esse transporte de massa ele só acontece devido à presença de energia. Aí eu vou e respondo ao Edivaldo. Edivaldo, é o seguinte, no caso da destilação, tanto pode ser
classificado como tipo de operação de transferência de calor, como também de transferência de massa. O que eu quero dizer para vocês é que um tipo de operação ela pode ser classificada em dois tipos de processo, calor e massa, como é o caso aí da destilação. Então, pode acontecer de um tipo de operação ela ser classificada dentro desses dois tipos de operação envolvida, transferência de energia e transferência de massa. Deu para entender, galera, a diferença? Sim ou não? Deu, professor. Ótimo, João. Ok, né? Micaela, Edivaldo. É Minelli, é? Minelli. É, professora Minelli, deu para entender, sim. Ok, ó, Leonardo também, Lucimero, estou lembrando, tentando lembrar de alguns nomes, mas vamos lá. Aí, eu coloquei, sim? Então, a dissorção é quando ocorre a adesão de moléculas de uma fase fluida para uma fase sólida, certo? Tipo, inclusive, meu doutorado foi nessa parte de dissorção. Eu vou dar um exemplo bem prático de hoje, que no cotidiano de vocês. Vamos supor, vocês estão lá, as mulheres, né? Principalmente as mulheres, estão aparecendo lá os cabelos brancos. Só não vão dizer que os cabelos brancos estão aparecendo porque vocês estão estudando operações unitárias, porque não vão. Aí vai lá, Micaela, eita, comenta lá com a Aline, com o Savana, ó, estou aparecendo aí com os cabelos brancos aqui na minha cabeça. Aí Savana diz, mulher, pinta teu cabelo, para não ficar, né? Para disfarçar que a operação unitária não está dando tanto trabalho. O que acontece? Um processo de adsorção. Então, o líquido, né? A tinta do cabelo de Micaela, Micaela está o líquido, e ele vai ser dissolvido pela parte sólida, que é o cabelo dela. Deu para entender, Ivan? Então, é a adesão de uma fase em outra fase. Exatamente. Como não? É quando aquela superfície adsorve mesmo. Certo? Outro exemplo, não sei se vocês sabem, se na geladeira o pessoal costuma ter carvão ativado. Não sei se vocês já ouviram falar em carvão ativado. Então, carvão ativado é um material sólido, que ele tem característica de adsorver, ele tem camadas no seu interior que possuem partículas positivamente ou negativamente que atraem determinadas substâncias, determinados produtos. Então, o carvão ativado, ele é um grande exemplo de adsorvente. Quem são adsorventes? São aqueles materiais utilizados no processo de adsorção. Então, o carvão ativado ele é utilizado, por exemplo, em geladeira. Para quê, professor? Muitas vezes eles colocam o carvão ativado para absorver o mau cheiro dos alimentos. Então, ele vai, aquele mau cheiro, né, aquele vapor, aquele aroma que está dentro da geladeira, ela é dissolvida pelo carvão ativado. Pode falar, Micaela. Professora, esse carvão que a senhora está falando, é o mesmo que a gente dá ao animal quando foi envenenado? Carvão ativado? Sim, porque quando o gato é envenenado, a gente dá o carvão ativado e tem mais chance dele sobreviver. É a mesma coisa? É o mesmo carvão que a senhora está se referindo? Então, para falar a verdade, eu nunca tinha escutado falar disso, mas se é carvão ativado, é sim. Então, possivelmente, o carvão ativado ele vai dissolver o veneno que contém o gato. Certo? Então, se tem um nome, já tem um nome, carvão ativado. Então, ele é ativado de forma para aumentar os poros dentro dele. E aí, a substância, no caso aí do exemplo que você está dando, que é o veneno, ele vai penetrar naqueles poros. Entendeu? Então, ele absorve aqueles poros.
Interessante, cara. Eu nunca tinha escutado falar disso, não. Pois é, professora, funciona. Nunca Ah, precisei usar, graças a Deus. Mas os veterinários indicam, sempre tem em casa quem tem animal. pois é, tá vendo? Fica a dica aí, Micaela, tá vendo? Compre carvão. Ô, professora, Leonardo, teu áudio está bem baixinho, não estou quase te ouvindo. tá muito baixo, né? Tá, agora melhorou. Pronto, essa parte de absorção é a mesma coisa de captação, que no processo, Captação. sim, porque no processo de destilação do álcool, a gente utiliza um tal de ciclohexano, né? Ele vai captar a água, ele capta a água do álcool, transformando o álcool hidratado em anidro, né? Hidratado e anidro. É o álcool Ah, sem água. Aí a mesma não, coisa, não. No caso da dissolução, a dissolução ela é utilizada sempre como um material adsorvente. Então, esse material dissolvente ele é sempre um sólido, certo? Então, pronto, exatamente, Pedro. Outro exemplo são os filtros. Os filtros, ele tem carvão ativado. Então, no caso do que o Leonardo está falando aí, no caso, a substância. Então, quando a gente fala de adsorção, são sólidos que adsorvem líquido ou vapor. Então, tem a dissolução de líquido e tem a dissolução de vapor. Através de quê? De material sólido, certo? Pode falar, Edvaldo. Isso, Edivaldo, o enxofre, no caso, como eu falei, né? Ele é uma substância, ele não é um material sólido, no caso, né? Então, no caso do tratamento do caldo, ali o enxofre, ele é utilizado para como uma forma de clarificação do caldo, né? Mas não é o processo de adsorção, é o processo de clarificação. Que essa clarificação, ela vai ocorrer através de reações entre as substâncias que ocorrem no caldo e o enxofre. Então, ocorrem os tipos de reações. No caso de adsorção, a dissolução ela ocorre por atração das moléculas, atração de íons, certo? Atração de moléculas. Então, não ocorre reação. Pode até acontecer reação, mas depois que ele penetra na molécula. Mas ele é atraído na molécula através dessa atração de íons. Deu para entender, Ivan? Nada. Leonardo, deu para entender também, né? deu. Ok, muito bom. Então, vamos lá. Olha só, um exemplo de que vocês convivem, né, diariamente com as operações unitárias. Então, eu coloquei aqui, ó, deixa eu ver aqui, Valdir, que eu ainda não falei, Valdir, estou vendo aqui que tem. Valdir está ali esperando acabar a disciplina de operações unitárias para fazer um cafezinho. Então, quando vocês, Valdir ou qualquer um de vocês, estiverem preparando um cafezinho, certo? Ou então vai ver que o Valdir está até tomando café aí durante a aula, né, para não cochilar. Quando vocês vão preparar café, quando vocês vão fazer suco, quando vocês vão fazer sopa, bolo, tudo isso vão ter, todas essas atividades vão ter operações unitárias. E vocês nem sabiam que vocês estavam lidando no cotidiano de cada um com operações unitárias. Por exemplo, no caso que eu coloquei aqui no slide, nas operações unitárias. Quais operações unitárias vocês definiriam no preparo do café de Valdir? Quais eram os tipos de operações unitárias que envolvem esse processo de produção, né? De preparo do café? E como elas são, eu quero que vocês classifiquem essas operações com relação à finalidade e o tipo de operação envolvida. Quem se arrisca?
Ah, espertinho você, né? Aí a gente já sabe, né, galera? Que aí a gente vai acontecer aí uma operação unitária. Edivaldo já sabe que ele já entendeu o que é uma operação unitária. Então vamos lá, eu vou dar uma dica para vocês. A gente, Valdir já sabe que aqui vai ser uma transformação física, porque eu estou transformando o quê? Um pó de café, que é sólido, em café, que é líquido, né? Então, a partir tem um filtro de café também, muito bem, Pedro. Então, a partir do momento que está acontecendo o processo, né, da produção aí do açúcar, a gente vai, do açúcar não, do café, a gente vai ter duas operações com finalidade. Transformação, a gente vai ter a operação de transformação, por quê? Porque a gente está transformando, né, o café, que é sólido, em líquido. E vai ter também outro tipo de operação que tem a finalidade de separação, como acho que foi o Pedro que falou. Por conta do filtro lá, né, a gente vai ter um processo de filtração. Então, a gente vai ter também uma operação que tem a finalidade de transformar e a outra tem a finalidade de separar. A gente já viu esses critérios de operação unitária. Quais são as operações unitárias nesse processo que vão ter o objetivo de transformar e o objetivo de separar? O Pedro já falou aí que tem a filtração, né? Seria uma. Qual seria mais? Como eu estou muito boazinha hoje e a aula já está bem adiantada, eu vou dar a dica aqui para vocês. Ó. A gente vai ter o tipo de operação mistura, porque a gente vai misturar o pó de café, que é sólido, com a água. Então, a gente vai ter um processo de mistura, que tem a finalidade de quê? De transformar. Então, o objetivo dessa operação unitária de mistura é a transformação. A gente vai ter o processo de extração e o processo de filtração, que tem como finalidade o quê? Separação. Então, nós vamos ter 3 tipos de operações unitárias. A operação de mistura, a operação de extração e a operação de filtração. Deu para entender, Valdir? As 3 operações unitárias que tu realiza aí quando tu está fazendo teu café? Mistura, extração e filtração. A finalidade de transformar e de separar. E com relação ao tipo de operação envolvida. Quais são as operações que estão envolvidas nesse processo de café, que eu estou fazendo meu café? Quem lembra quais são os tipos de operação envolvida? A gente viu que tem transferência de fluido, a gente viu que tem transferência de energia e tem transferência de massa. Quais são os tipos de operação envolvida nesse café aí? Muito bem. Foi a Edivaldo que falou e, deixa eu ver aqui, Pedro também falou. Né? A gente vai ter transferência de fluido, porque a gente está transferindo, né? Aqui no caso, o café, a água, né? Está sendo colocado aqui no café, está tendo uma transferência de fluido. Está tendo uma transferência de energia? Tá também. Porque isso aqui ocorre na presença de calor. Está tendo transferência de massa? Na minha concepção, sim. Muito bem. Quem foi que respondeu aí? Gianiel. É bem esquisito, mas sou eu. Muito bem, Janiela. Exatamente. Está tendo também uma transferência de massa. Muito bem, Pedro e Janiela. Por quê? Porque está ocorrendo uma transformação de fase. Lembra quando eu falei para vocês?
quando a transferência de massa tem a transferência de fase. Quando eu falei do gelo, do líquido para o sólido. Então, aqui a gente está fazendo o contrário do sólido, que é o pó, para o líquido. Então, aqui a gente está tendo movimentação de fluido, transferência de calor e transferência de massa, de um meio para outro. Ok, gente? Entendido esse exemplo? Ó, dúvidas? Então, deixa eu passar para o último slide. Assim, não seria o último slide. Graças a Deus. Não seria o último slide, mas como já são 10h05, né? Deixa eu... Só um minuto. Só um minuto. Então, a gente vai ver esse último slide da aula de hoje, onde eu coloco aqui os equipamentos. Então, as operações unitárias, as etapas, né, as sequências, elas ocorrem em equipamentos onde existe o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Existe, o que eu quero dizer? Existe corrente de entrada e corrente de saída. Então, se a gente observar nesta tabela aí, lembrando só um negócio que eu me lembrei, a base também das operações unitárias é o dimensionamento, né, dos equipamentos utilizados. Então, através das operações unitárias, do estudo das operações unitárias, a gente vai estudar, a gente vai saber dimensionar os equipamentos, calcular rendimento, certo? Então, eficiência dos processos, dos equipamentos, então, tudo isso graças ao estudo das operações unitárias. Então, se a gente observar essa tabela, a gente pode dizer o seguinte, que existe o mesmo equipamento para diferentes operações unitárias. Você pode ver aqui, ó, que um tanque agitado, ele tanto pode ser utilizado na operação unitária de extração, como também ele pode ser utilizado na cristalização. Então, diferentes operações unitárias podem utilizar o mesmo equipamento. Do mesmo jeito, a mesma operação unitária pode utilizar diferentes equipamentos. Professora, como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou saber se numa extração, por exemplo, eu vou ter que usar um tanque agitado e uma coluna de extração? Como é que na minha cristalização, se esse tanque agitado vai servir para cristalização? Aí, a opção de escolha vai depender de fatores como qualidade, quantidade, o que você quer obter, certo? O importante é que a gente tenha conhecimento que um equipamento pode ter a finalidade de trabalhar tanto com um tipo de operações unitárias, como outros tipos de operações unitárias. Vai depender do que você quer obter, a quantidade que você quer obter. Então, de repente, meu tanque agitado, ele vai servir para o processo de extração, mas não vai servir para o processo de cristalização, porque não vai obter a forma que eu vou querer, né, a quantidade que eu vou querer no processo de cristalização. Então, de repente, ele não serve para cristalização, ele vai servir para extração, dentro da minha indústria. Mas dentro de outra indústria, talvez ele sirva para o processo de cristalização ou para outro tipo de operação unitária. Então, diferentes equipamentos podem ser utilizados para a mesma operação unitária, como vocês estão vendo, ó, diferentes equipamentos podem ser utilizados pela mesma operação unitária, ou o mesmo equipamento pode ser utilizado por diferentes operações unitárias. Entendido?
Bom, gente, ainda tinha mais coisa para falar para vocês, mas eu vou parar por aqui, por conta da hora, né, que já está bem adiantado. E aí, na próxima aula, quinta-feira, a gente começa nesses conceitos fundamentais que são necessários nessa disciplina de operações unitárias. São 3 alicerces, 3 pilares importantíssimos na disciplina de operações unitárias. Beleza? Tá tranquilo, gente? Tá de boa. Ótimo. Então, a aula de hoje deu para entender um pouquinho, né? Graças a Deus. Então, gente, boa noite. Como eu falei para vocês, é um prazer ter cada um nessa disciplina. E vamos devagarzinho, a gente vai dando passos devagar até chegar ao final da disciplina. Certo? Então, se cuide, boa noite e até quinta-feira. Lembrando que... obrigada aí, Edivaldo, pelo Dia da Mulher. Obrigado mesmo aí pela lembrança aí, pelo carinho. Lembrando